Olá, amigos! Você conhece a fábula do burro e do tigre? Vou contar. Certa vez, estava um burro e um tigre conversando, e o burro disse ao tigre: "Essa grama é azul." O tigre, incrédulo, disse para o burro: "Você não vê que essa grama é verde?" E o burro disse: "Não, você que é cego, essa grama é azul." E o tigre disse: "Não, rapaz, observe bem, essa grama, ela é verde." A discussão levou um bom tempo, até que eles resolveram levar o problema diante do trono do Rei Leão. E antes mesmo de chegarem até o trono do Rei Leão, o burro já vinha gritando: "Vossa Majestade, Vossa Majestade, não é verdade que essa grama é azul?" O Rei Leão olhou e disse: "Sim, essa grama é azul." O burro radiante pediu então que o tigre fosse punido por contradizê-lo. O leão então declarou: "O tigre será punido com 5 anos de silêncio." O burro saiu saltitante, comemorando e feliz da vida pela decisão do Rei Leão. O tigre, conformado, mas confuso, perguntou ao leão: "Majestade, por que você me puniu? O senhor sabe que a grama é verde?" O leão então explicou: "A punição, tigre, não tem nada a ver com a cor da grama. A punição é porque não é possível que uma criatura corajosa e inteligente como você perca tempo discutindo com um burro e, acima de tudo, ainda venha me incomodar com essa pergunta." Moral da história: a maior perda de tempo é discutir com o fanático ou o teimoso que não se importa com a verdade ou a realidade, mas apenas com a vitória de suas próprias ilusões. Quando a ignorância grita, a inteligência silencia. Às vezes, a paz vale muito mais do que estar certo. O que eu quero falar hoje é sobre o mapa da realidade. O que é esse mapa da realidade? A impressão de que eu tenho é que este mapa parece ter sido redesenhado e ninguém foi avisado, onde o óbvio se tornou o ofensivo e a dúvida se tornou a única regra. Mas para onde estamos caminhando? Quando os ponteiros de uma bússola, eles giram e não mostram para nós o norte, para onde nós devemos ir. Nunca tivemos tanto acesso à informação, liberdade e expressão. Nunca falamos tanto sobre identidade, sobre liberdade, sobre expressão. E, paradoxalmente, talvez nunca tenhamos estado tão confusos sobre quem somos. Em diferentes partes do mundo, surgem pessoas que afirmam não se reconhecer como seres humanos. Algumas dizem possuir a essência de animais. Outras afirmam ter nascido em corpo errado. Essas afirmações não devem ser vistas apenas como curiosidade cultural. Elas revelam algo muito mais profundo: a fragilidade existencial do ser humano, quando perde a referência de sua própria natureza. Observamos fenômenos que beiram ao incompreensível. Jovens que rejeitam a própria espécie para se identificarem com animais. O que dizer sobre o vazio de uma geração que não encontra sentido em ser apenas humano? Quando uma sociedade começa a acreditar que tudo pode ser definido, inclusive a própria natureza humana, então surge um problema inevitável. Vivemos uma era em que algumas pessoas afirmam não serem humanas. Algumas dizem ser lobos, outras dizem que são gatos, raposas ou criaturas míticas. Vão a um espetáculo, por exemplo, a um show, e já saem de lá transvestidos, pensando que são aqueles ídolos, e vivenciam aquela realidade como se fosse a realidade. Vivem uma ficção. Essas pessoas que se identificam com animais
têm um nome. São conhecidos como Therians ou Oterkin, pessoas que se identificam espiritualmente ou psicologicamente como animais. Great! You ladies all right? Roar! Yeah! Yeah! Pode parecer estranho, mas este fenômeno revela algo maior do que uma simples prática cultural. Ela revela uma crise profunda sobre a própria identidade do ser humano. Sem um ponto de referência, o ser humano começa a experimentar uma sensação crescente de desorientação interior. Essa desorientação, ela pode assumir muitas formas. Alguns passam a acreditar que sua identidade verdadeira é animal. Outros passam a rejeitar o próprio corpo, tentando modificá-lo para corresponder a uma identidade interior. Essas experiências revelam algo profundamente humano, o desejo de encontrar sentido e pertencimento. Mas também mostram como o ser humano pode se tornar vulnerável quando perde a compreensão de quem realmente é. Quando a realidade se torna opcional, a sanidade, o equilíbrio físico e mental torna-se uma escolha impopular. O ser humano sempre buscou compreender a si mesmo. Desde as antigas civilizações, filósofos, cientistas, pensadores refletiam sobre a pergunta essencial: quem sou eu? Durante muito tempo, essa busca estava ligada a uma compreensão de que a vida humana possuía uma origem e um propósito. O homem era visto como parte de uma criação maior. Mas na modernidade surgiu uma mudança profunda. Pouco a pouco, o ser humano ele passou a tentar definir a si mesmo sem qualquer referência externa, como se a própria consciência pudesse criar a realidade. Então muitos passam a desassociar a consciência do físico. Assim, a identidade ela deixou de ser descoberta e passou a ser inventada. Já dizia Provérbios 23, versículo 7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, que seus pensamentos moldam sua realidade e sua identidade. Todo ser humano nasce da união biológica entre um homem e uma mulher. Em outras palavras, todo ser humano surge da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino. A mulher, símbolo de vida e particularidades biológicas únicas, hoje
assiste a uma reescrita da própria história. Por exemplo, quando vemos uma mulher trans eleita como mulher do ano, ou ocupando a presidência de comissões voltadas aos direitos da mulher no Congresso, a pergunta que fica não é sobre ódio, mas sobre pertencimento. Pode alguém que não viveu o ciclo biológico feminino, as dores e as glórias da natureza da mulher, representar sua essência plena? Ou estamos apenas substituindo o original por uma narrativa? O termo cisgênero, de onde vem a expressão mulher cis, surgiu na década de 1990. A forma moderna da palavra foi usada pela primeira vez em 1994 em discussões online sobre identidade de gênero. E ali definiu-se essa criação da palavra cis, do termo cis. O prefixo cis vem do latim e significa deste lado, em oposição a trans, que significa do outro lado. Deste lado, do outro lado. E assim definiram o uso deste termo cis. Por que criar este termo? Se ser mulher sempre foi uma definição plena em si mesma. Ao adjetivar o óbvio, não estaríamos, na verdade, recriando, ou melhor ainda, diluindo o significado? Se tudo pode ser mulher, a palavra mulher ainda significa alguma coisa? Ou estamos presenciando o apagamento silencioso de quem por milênios foi o pilar da humanidade, a mulher? Todos defendem ciência, então vamos falar um pouco de ciência agora. Eu vou identificar aqui alguns problemas e experiências físicas que são de forma inata, já nasce com a mulher, exclusivo de mulheres biológicas e impossíveis, independente de tempo, lugar, classe social, independente de qualquer coisa, são impossíveis serem vivenciadas por uma mulher trans. Por exemplo, o ciclo menstrual e menstruação. A experiência mensal do sangramento, cólicas uterinas e as flutuações hormonais associadas ao ciclo menstrual, que a gente conhece como TPM. Isso é inato da mulher. 2. A gestação e parto. A capacidade biológica de engravidar, gestar um feto e passar pelo processo do parto. Também é inerente à mulher biológica. Menopausa. O processo natural, e não criado, natural, de envelhecimento reprodutivo, onde os ovários param de produzir óvulos e os níveis de estrogênio caem drasticamente. Isso é natureza da mulher. 4. A presença de órgãos reprodutores internos. Ter útero, ovários e trompas de falópio, o que inclui a possibilidade de doenças como endometriose, miomas ou câncer de colo de útero. Isso é próprio da mulher biológica. Evolução puberal hormonal natural, ou seja, passar pela puberdade com dominância de estrogênio e progesterona desde a infância e adolescência, resultando no desenvolvimento estrutural ósseo e de tecidos característicos do sexo feminino, como a estrutura pélvica, por exemplo. 6. Produção de óvulos. A capacidade do corpo de produzir gametas femininos. Então, nenhuma dessas opções daria à mulher trans a possibilidade de se dizer mulher no sentido exato da palavra, embora a terapia hormonal de afirmação de gênero possa causar alterações significativas no corpo de uma mulher trans, como distribuição de gordura, crescimento de mama, redução de forma muscular. Ela não altera a biologia de base relacionada à presença de cromossomos, geralmente XY, e a ausência dos órgãos reprodutores citados acima, que são características do nascimento, desde a nascença. A história mostra que as ideias moldam profundamente a forma como as pessoas interpretam a si mesmas. Ideologias, movimentos culturais e correntes de pensamento influenciam gerações inteiras. Quando essas ideias se tornam dominantes
elas passam a oferecer respostas rápidas para crises existenciais profundas. Mas nem sempre essas respostas conduzem à verdadeira compreensão da natureza humana. Às vezes elas apenas reorganizam a confusão em novas formas de identidade.